Nos destaques do Panorama CBN, as reações a mais um ataque à jornalista Vera Magalhães. O Ministério Público de São Paulo abriu um procedimento e a Assembleia Legislativa de São Paulo já recebeu 5 pedidos de cassação do mandato do deputado estadual Douglas Garcia. O candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defende a punição do parlamentar. Eduardo Bolsonaro critica o ataque à jornalista. O presidente não se pronuncia. Mais um caso de intolerância política. No Rio Grande do Sul, um produtor rural bateu contra o carro de uma vereadora petista. Na fuga, capotou o veículo e morreu. E o velório da Rainha Elizabeth II começa com uma fila de 6 quilômetros. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, a Juliana Prado está de férias. Enquanto isso, eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. A gente começa com os desdobramentos de mais um ataque sofrido pela jornalista Vera Magalhães, comentarista da CBN, colunista do jornal O Globo e apresentadora da TV Cultura. O Ministério Público de São Paulo abriu um procedimento no âmbito criminal contra o deputado estadual Douglas Garcia e o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo já recebeu 5 representações pedindo a cassação do mandato do parlamentar do Republicanos por quebra de decoro parlamentar. As agressões aconteceram ontem à noite, no fim do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, promovido por TV Cultura, Folha de São Paulo e UOL, no Memorial da América Latina. Douglas Garcia se aproximou de Vera Magalhães, filmando e gritando informações falsas sobre o contrato dela com a TV. Garcia afirmou que Vera é uma vergonha ao jornalismo brasileiro, repetindo uma agressão feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante outro debate semanas atrás. Durante a discussão, o jornalista Leão Serva, da TV Cultura, tirou o celular da mão do parlamentar e arremessou o aparelho. Vera precisou sair escoltada do local após o bate-boca. Douglas Garcia acompanhou o debate como membro da comitiva de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos. Durante uma agenda de campanha, Tarcísio criticou a atitude do colega de partido e cobrou que ele seja punido. O que a gente presenciou é absolutamente reprovável, lamentável, repudio veementemente, não faz parte do debate democrático. Esse tipo de gente não merece estar do nosso lado, não vai ter mais credencial, não participa de mais de nada conosco. Eu só lamento muito que se a gente imaginasse que a pessoa iria para lá, para esse tipo de conduta, não teria recebido credencial. Eu não posso falar pelo partido, mas eu acho que esse tipo de atitude tem que ser punida severamente, inclusive pela Leste. O governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB, repudiou o ataque, que classificou como covarde. Ele afirmou que o parlamentar não representa os valores democráticos nem o povo de São Paulo. Já Fernando Haddad, do PT, defendeu que Douglas Garcia tenha o mandato cassado para que a Alesp seja um território livre da misoginia. O presidente da Assembleia, Carlão Pinhatari, e a presidente do Conselho de Ética da Casa, Maria Lúcia Amari, vieram a público repudiar a atitude de Garcia. A presidente do Conselho de Ética disse acreditar que a votação sobre a cassação do mandato vai acontecer ainda este ano. Como mulher, eu tenho que repudiar veementemente esse tipo de comportamento e me solidarizar, porque uma mulher, no exercício do seu trabalho, ser duramente atingida por um parlamentar. Então, em função disso, nós já recebemos 5 representações de deputados de vários partidos. Eu acredito, sim, que a gente possa decidir dentro desse ano. Vera Magalhães decidiu entrar com uma queixa-crime contra o parlamentar e falou sobre o episódio no CBN Brasil. O debate já estava indo para o final, já passava da meia-noite, quando o deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos de São Paulo, se aproximou de mim sem que eu percebesse, porque eu estava distraída, olhando o meu celular, e começou a me filmar, a dizer que eu ganhava R$500 mil por ano, o que é uma mentira, já desmentida publicamente. Eu já tornei público o meu contrato com a Fundação Padre Anchieta, e não é com o governo de São Paulo, para apresentar o programa Roda Viva. Eu estou entrando com uma queixa-crime contra esse deputado, assim como as entidades de jornalismo estão entrando com uma representação junto ao Ministério Público para que acione a Assembleia Legislativa de São Paulo por assédio contra jornalista. Eu vou entrar na área civil e na área criminal, porque a gente não pode aceitar esse assédio direcionado, é um assédio que parte
de lugares institucionalizados de poder, parte da presidência da República, parte de um deputado estadual que tem um mandato, e, portanto, ele não pode se valer da sua liberdade e do seu direito de palavra para ofender e para difamar pessoas, para caluniar. Ele repetiu contra mim exatamente as palavras ditas pelo presidente Jair Bolsonaro no debate presidencial, dizendo que eu era uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Então, esses ataques são autorizados, eles são legitimados pelas autoridades e isso não é admissível. E o Partido Republicanos informou que a executiva estadual vai convocar o deputado Douglas Garcia para dar suas explicações e avaliar eventuais medidas concretas contra ele. Douglas Garcia tem um histórico de mau comportamento. Em junho de 2020, foi suspenso pela presidência da Assembleia Legislativa por disseminação de notícias falsas e ataques a instituições democráticas como o STF. Em agosto de 2021, foi condenado a indenizar todas as pessoas que tiveram dados divulgados no chamado dossiê antifascista, com informações pessoais de opositores do governo Bolsonaro. Em maio desse ano, a deputada Érica Malunguinho entrou com representação por transfobia contra ele, que disse de forma pejorativa que trans é homem que se acha mulher. No mês seguinte, o YouTube suspendeu o canal da Assembleia Legislativa por 7 dias, depois de Douglas Garcia exibir um documentário que trata a pandemia como uma trama internacional. E houve mais repercussão. Candidatos à presidência se manifestaram. Lula disse que debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas promovidos por quem vive do ódio e não gosta da democracia. Ciro Gomes afirmou que a escalada de ataques de bolsonaristas à jornalista Vera Magalhães já chegou ao ponto máximo e tem que ser vista como uma múltipla ação terrorista, que cães raivosos como Douglas Garcia não agiriam com tanta desenvoltura se não tivessem de um lado o estímulo e o apoio de Bolsonaro, líder da facção, e do outro a passividade das autoridades. Simone Tebet declarou que o comportamento covarde do presidente é uma licença para esse tipo de absurdo, agora de um parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro não tinha se pronunciado até o fechamento desse podcast. O deputado e candidato Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, classificou o episódio como lamentável. Eduardo disputa voto com Douglas Garcia, que também é candidato à Câmara Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse tipo de comportamento, hostil e mal educado, não é e nunca será um padrão de conduta dos brasileiros. O caso também foi criticado pela Federação Nacional dos Jornalistas, pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e pela Comissão Arnes. A Rádio CBN e o jornal O Globo divulgaram uma nota logo após a agressão. É inaceitável, sob todos os aspectos, o ataque feito pelo deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, à jornalista Vera Magalhães, colunista da CBN, do Globo e apresentadora da TV Cultura. Não há espaço para esse tipo de ataque contra profissionais de imprensa em um ambiente democrático. Ao ofender e constranger a jornalista, uma das mais respeitadas do país, o deputado desferiu um atentado à imprensa livre. A situação é agravada pelo fato de Douglas estar no debate como convidado do candidato Tarcísio de Freitas. O episódio também prova que a conduta violenta do presidente Jair Bolsonaro, que atacou a jornalista no debate da Band há 2 semanas, gera agressões subsequentes. Os ataques não impedirão que o jornalismo independente siga fazendo as perguntas necessárias a todos que ocupam ou pretendem ocupar cargos de poder. Agora, mudando de assunto, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou o pedido da defesa do empresário Luciano Hang para enviar do Supremo para a Justiça Federal o inquérito que apura mensagens trocadas entre bolsonaristas em um grupo de WhatsApp. Os advogados do empresário alegaram que o caso não compete ao Supremo porque não envolve pessoas com foro privilegiado. Mas o ministro entendeu que o envio dessa apuração para outra instância da Justiça seria prematuro, porque a Polícia Federal ainda analisa as provas colhidas na operação e terá que avaliar se há conexão com outros fatos apurados no Supremo e que estão sob relatoria de Alexandre de Moraes. O STF investiga a atuação de milícias digitais contra as instituições da República e a democracia. E o Tribunal de Contas da União arquivou o processo que pedia apuração sobre o uso de dinheiro público nas manifestações antidemocráticas de 7 de setembro do ano passado.
O órgão avaliou que a ação não trouxe indícios de irregularidades ou ilegalidades. O presidente Jair Bolsonaro participou dos eventos em Brasília e São Paulo em 2021 e fez ataques contra o sistema eleitoral brasileiro e integrantes do Supremo Tribunal Federal. E a nova presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, decidiu ficar com alguns processos no seu gabinete. Pelo regimento do Supremo, o ministro que assume repassa os processos para o ministro que deixou o comando, no caso Luiz Fux, mas também pode escolher quais processos ficam na sua relatoria para definir, por exemplo, quando liberar para julgamento. E ela decidiu ficar com os processos que tratam das emendas de relator, mais conhecidas como orçamento secreto, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação e o indulto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro para a extinção da pena do deputado Daniel Silveira. E ao ficar com esses casos, ela indica que quer colocar em votação até outubro do ano que vem, quando se aposenta. De manhã você ouviu no Panorama que o governo reduziu a verba do programa Farmácia Popular prevista para o ano que vem, de 2 bilhões para 804 milhões de reais, uma diminuição de 60%. Esse corte foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. E depois da repercussão negativa, segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, comentarista da Globo News, o presidente Jair Bolsonaro mandou os ministros da Economia Paulo Guedes e da Saúde Marcelo Queiroga reverterem os cortes. O ministro da Economia informou ao presidente que o corte foi feito para respeitar o teto de gastos, mas assessores do presidente avaliaram o corte como uma medida sem sensibilidade, especialmente em ano eleitoral, já que o valor de outras despesas, como do orçamento secreto, foi preservado. O Comitê da Reeleição alertou o presidente Bolsonaro para o corte no programa Farmácia Popular, avaliado como uma medida negativa e uma munição para o PT nesse ano eleitoral. CBN Eleições 2022. E o ex-presidente Lula disse que num eventual governo, as Forças Armadas teriam uma ocupação mais digna e séria. Isso no momento em que o Ministério da Defesa tem buscado participar ativamente do processo eleitoral, o que é incumbência da Justiça Eleitoral. Lula disse que as Forças Armadas precisam proteger melhor as fronteiras do tráfico de drogas e armas. A gente vai ter que controlar corretamente o narcotráfico, a gente vai ter que controlar o tráfico de arma, a gente vai ter que controlar quase 17 milhões de fronteira seca e quase 8 milhões de fronteira marítima, além de controlar o nosso terreno. E aí, possivelmente, a gente vai ocupar nossas Forças Armadas com coisas mais dignas, com coisa mais séria e com coisa mais necessária ao povo brasileiro. Lula participou de um evento com o movimento do Sem Terra em São Paulo, prometeu aos pequenos produtores rurais a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Pequena e Média Empresa. Ao falar sobre geração de empregos, diante dos avanços tecnológicos que têm fechado postos de trabalho, Lula disse que não sabe como fazer isso, não sabe como criar vagas, mas que quer que o país volte a ser feliz. O presidente Jair Bolsonaro repetiu o que disse no 7 de setembro, que se vencer vai trazer todo mundo para as 4 linhas da Constituição, sem explicar o que é agir fora da Constituição na concepção dele e o que poderia fazer contra isso como presidente. A fala aconteceu durante um comício em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde ele fez um passeio de moto. E sem citar o judiciário, o presidente disse que uma minoria que pensa que pode tudo precisa respeitar a Constituição. Tem ainda poucas pessoas lá na Praça dos Três Poderes que ousam tolher a liberdade das mídias sociais. Nós defendemos o funcionamento de todas as instituições, mas aqueles que ousam sair fora das 4 linhas, não interessa de qual poder ele seja, tem que ser trazido para dentro das 4 linhas. O Brasil não aceita a ditadura. O Brasil luta e vai ter liberdade a qualquer preço. Aí você ouviu Bolsonaro dizendo que o Brasil não aceita ditadores, mas não custa lembrar que Bolsonaro defende o regime militar que torturou e matou opositores políticos entre 1964 e 1985 no Brasil. O presidente reconheceu que nada está decidido na eleição e voltou a xingar o principal adversário, o ex-presidente Lula, do PT. Disse que ele quer empobrecer a população. Ciro Gomes voltou a se defender de quem diz que ele virou linha auxiliar de Bolsonaro ao atacar Lula e o PT.
O candidato do PDT chamou os adversários de corruptos e defensores do mesmo modelo econômico, mas diferenciou os dois também. E acrescentou que não sabe como quebrar a polarização instalada no país. Se eu fosse me render à minha humildade, eu devia lhe dizer, não sei. Não sei, francamente, como fazer isso. Mas como eu não gosto de perplexidade, eu sou da luta, eu estou trabalhando. Embora todo dia venha para cima de mim essa prepotência. O Bolsonaro é da ditadura e o Lula é da democracia. Isso é uma diferença da água para o vinho. Ninguém me confunda, pelo amor de Deus, eu jamais votaria no Bolsonaro em circunstância nenhuma. Sabe o que o PT está fazendo? Me chamando de linha auxiliar do Bolsonaro. São os canalhas, rapaz. Sabe o que eles conseguem com isso? Uma juventude que eu mobilizei, extremamente politizada, está tomando ódio e anunciando que é Ciro nulo. E eu, calma. Assim como Bolsonaro, Ciro tentou tirar credibilidade das pesquisas eleitorais. Disse que os levantamentos são encomendados pelo sistema financeiro, que, segundo ele, apoia os dois primeiros colocados. Simone Tebet cumpriu a agenda em Recife e, ao falar sobre investimentos, ela citou o corte de verbas do programa Farmácia Popular. Disse que, acabando com o orçamento secreto, o governo consegue dinheiro que falta para pôr remédio no posto e que está faltando agora porque o governo está cortando 60% dos remédios da farmácia básica, remédio para diabetes, para pressão alta e de uso continuado. E ela acrescentou que o que temos que cortar é a corrupção que mata. E a polícia investiga mais um caso de intolerância política, dessa vez no Rio Grande do Sul, em Salto do Jacuí. A vereadora Cléris Maria Cavalheiro Revelante, do PT, teve o carro atingido propositalmente na traseira pela caminhonete de um produtor rural, Luiz Carlos Ottoni, simpatizante de Jair Bolsonaro. O carro dela tem adesivos do Partido dos Trabalhadores, foto do ex-presidente Lula. O motorista saiu em alta velocidade depois e, na fuga, perdeu o controle do veículo e morreu após um capotamento. A vereadora afirmou à Rádio Gaúcha que o produtor rural vinha mandando mensagens com piadas e provocações. Ela disse que ficou com dores na coluna cervical e sua assessora, que estava no veículo com ela, machucou o pescoço com o impacto. Sabatina CBN, o Globo e Valor. Hoje começou a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. A primeira convidada foi a senadora Leila do Vôlei, do PDT. Ela disse que em um eventual segundo turno, o partido de Ciro Gomes não permanecerá neutro. Sem dar nomes, Leila disse que é preciso ter posições firmes em defesa da democracia e da ordem pública. Na avaliação dela, Ciro, que no passado não adotou nenhum lado no segundo turno, deveria repensar a estratégia em relação aos adversários. Acho que nesse momento já final, de primeiro turno, seria interessante ele repensar a postura. A gente sabe que o Ciro tem um histórico que a gente tem que respeitar com relação a PT, que todo mundo sabe, e que isso talvez, de certa forma, o impeça hoje de tomar uma posição diferente do que todo mundo espera do Ciro. No momento certo, apropriado, eu tenho certeza que ele pode reavaliar essa estratégia até o momento e fazer diferente. Leila do Vôlei também criticou a gestão do governador Ibanez Rocha durante a pandemia. Citou os escândalos de corrupção, como a prisão da alta cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no esquema de superfaturamento na compra de testes para a Covid-19. Amanhã, o convidado da sabatina é o empresário Paulo Otávio, do PSD. O atual governador Ibanez Rocha, do MDB, participa na sexta-feira. Todas as entrevistas ficam disponíveis no site, no aplicativo e no YouTube da CBN. Ontem você ficou sabendo do avanço do setor de serviços no Brasil. Hoje o IBGE divulgou dados do comércio varejista, que não vão bem. O volume de vendas caiu 0,8% em julho, na comparação com junho. É o terceiro mês com taxa negativa. A maior queda foi no setor de tecidos, vestuário e calçados, 17%. O único setor que teve crescimento foi combustíveis e lubrificantes, 12%. O acumulado do ano no varejo é positivo, só 0,4%, e nos últimos 12 meses, o setor soma queda de 1,8%. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em queda de 0,22% aos 110.546 pontos. O dólar comercial caiu 0,18% e fechou o dia cotado a R$ 5,17. O euro é negociado a R$ 5,16,
com desvalorização de 0,12%. Panorama CBN. E uma operação da Polícia Federal mirou uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, causando um prejuízo de cerca de 40 milhões de reais aos cofres da instituição. As investigações mostraram que os criminosos compraram, de forma irregular, passagens aéreas usando cartões clonados da Caixa. Para evitar suspeitas, as passagens eram vendidas a um preço menor em uma rede social, sob o pretexto de terem sido compradas em programas de milhagem. No Leblon, zona sul do Rio, o investigado que foi alvo de mandado de busca e apreensão acabou flagrado com drogas e foi preso em flagrante. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá. Um carro de luxo também foi apreendido. Começou o velório aberto ao público da Rainha Elizabeth II no Palácio de Westminster, em Londres. Milhares de visitantes ocupam a fila de 6 quilômetros ao redor do centro da cidade, o equivalente a 2 orlas de Copacabana. Funcionários do governo acreditam que cerca de 750 mil pessoas devem passar pelo local nos próximos 4 dias. Como eu contei ontem, a fila tem um fluxo contínuo. As pessoas param por apenas alguns segundos para observar o caixão e o clima é de silêncio. Até voos foram cancelados no aeroporto de Heathrow, em Londres, para garantir silêncio enquanto o caixão da rainha era transferido do Palácio de Buckingham para Westminster. A carruagem que levou o caixão foi a mesma usada no enterro do pai da rainha, George VI, em 1952, e também no funeral da rainha-mãe, Elizabeth I, em 2002. Foram cerca de 20 minutos de cortejo fúnebre, liderado pelo rei Charles III, ao lado da irmã, a princesa Anne, e dos irmãos Edward e Andrew. Atrás foram os príncipes William e Harry. Na Suécia, a primeira-ministra Magdalena Andersson reconheceu a derrota para a direita e renunciou ao cargo para abrir caminho para a formação de um novo governo. O bloco de oposição que venceu as eleições tem representantes da ultradireita do país. Os resultados finais do pleito ainda não foram divulgados. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que o mundo nunca esteve em melhor posição para acabar com a pandemia da Covid-19. Tedros Adhanom destacou que o índice de mortes pela doença está no patamar mais baixo desde que a OMS declarou emergência internacional de saúde há mais de 2 anos. Ele pediu que os países mantenham os esforços no combate ao coronavírus. Com essa boa notícia, terminamos o Panorama CBN com trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Se você quiser mandar mensagem, só procurar por Leandro Gouveia nas redes sociais. No Instagram é @lereisgouveia. Panorama da Manhã chega com Bianca Santos, direto do Rio, e eu volto na sequência no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.